Hi everyone, welcome! Sejam todos muito bem-vindos à nossa terceira temporada, our third season, nossa terceira temporada das aulas de inglês. E a gente vai começar na nossa unidade 3 falando de um tempo verbal simples, que é o simple past, or past simple, passado simples. As duas formas estão corretas. Então a gente já viu o simple present, presente simples, e agora vamos para o passado dessa situação de tempo simples, porque você sabe, como eu comentei com vocês, nós temos poucos tempos verbais em inglês. Então nós temos aí o presente simples, passado simples, futuro simples, presente, passado, futuro contínuos, certo? Presente, passado e futuro perfeito, que é só lá no segundo ano, e presente, passado, futuro perfeito contínuos. Então temos aí apenas pouquíssimos tempos verbais. Então hoje vamos entrar no nosso segundo tempo verbal, passado simples. Vamos começar a aula de hoje falando apenas sobre verbos regulares. Então eu separei essa aula de passado simples em algumas aulas. Na aula de hoje, verbos regulares. Na próxima aula, verbos irregulares, e todas as aulas vão ser apenas essas duas de formas afirmativas. Porque na forma afirmativa que acontece aí, flexão verbal, tudo que você precisa aprender deste tempo verbal. Let's begin? Vamos começar. Aula 31.1, que tem o título I order a burger. Eu pedi porque já foi, já passou, um hambúrguer. E aí a gente, como eu falei para vocês, a gente vai ver o simple past, os verbos regulares no simple past. E os verbos em inglês, eles são divididos em regulares e irregulares, né? Os irregulares, eles são um pouco mais difíceis porque eles não possuem regras. E como não possuem regras, você tem que prestar mais atenção neles. Já os regulares, eles possuem regras. Portanto, vai ser mais fácil de compreender. Olha só, tem uma pergunta aí para vocês e um hambúrguer muito do seu delicioso na sua tela passando agora. Para quem estiver com fome, peço desculpas. Mas temos aí a pergunta no passado simples, usando aí a estrutura de um pronome interrogativo, que a gente sabe que significa o quê? Quem? Temos aqui um verbo, que é o verbo principal da ação, e o complementozinho, que é burger. Um hambúrguer. Então, quem pediu um hambúrguer? Who ordered a burger? Vamos mais. Hi, my name is Lucas. Yesterday, I ordered a big burger. Oi, meu nome é Lucas. Ontem eu pedi um grande hambúrguer, né? Um hamburgão bem grandão. E essa moça aqui? Ela não tá com cara de quem vai pedir hambúrguer, não. Hi, my name is Harumi. Ou é Harumi? Fica aí o questionamento. Last week, we ordered sushi. Tá vendo? Ela tá com cara mais de sushi, sashimi, essas coisas. Oi, meu nome é Harumi. Semana passada, nós pedimos sushi. We ordered sushi. Então, vamos lá. Temos aqui frases utilizando o simple past, porque nós temos a presença também do yesterday, que é ontem. Então esse tempo aí, esse tempo já está sendo bem dito para vocês, que é ontem. Last week também o tempo é o quê? Semana passada. Portanto, ações que já passaram, que já foi, que já se findaram. E é isso que você vai entender sobre o simple past. Ele vai falar sobre ações que já foi, que ficou no passado. Então, bora lá. This is Lucas. Este é o Lucas. He ordered a big burger yesterday. Ele pediu um hamburgão ontem. And this is Harumi. E esse é Harumi. She ordered sushi last week. Ela pediu sushi semana passada. O que tá aí de igual dessas duas frases? Você consegue me dizer? O que tá igual? O verbo, né? O verbo é igual para os dois. Daí você tem o que aqui? Você tem
he, ele. E você tem aqui she, ela. Terceira pessoa do singular, certo? Todo mundo já lembra disso. E o verbo é esse aqui. O verbo é to order, ou seja, é o verbo pedir. Aí, encomendar, nesse sentido. No caso de pedir comida. Ai, gente, tá tão feio, eu vou fazer de novo. E aí, o verbo, ele nasceu assim, ele vem desta forma, tá? E o que tá de diferente nele na sua forma infinitiva, na sua forma do infinitivo, para cá, que é o mesmo verbo? O que tem de diferente aí? O que você consegue identificar de diferente? Você consegue identificar um sufixo que está acrescido do verbo. Que sufixo é esse? É de. Mesma coisa aqui. É de. Então, é uma vogal, né? E uma consoante. É de. E é esse rapazinho aí, o Ed, que eu costumo chamar ele de Ed, que você tem que prestar atenção. Porque a flexão verbal no passado simples não vai acontecer apenas na terceira pessoa do singular, como a gente viu lá no passado, no presente simples, em frases afirmativas. A flexão verbal do passado simples vai acontecer com todos os pronomes pessoais, somente na forma afirmativa. Tanto é que quando você teve aqui a nossa pergunta, você tem aqui uma pergunta sem a presença de um verbo auxiliar. Não temos um verbo auxiliar aqui nessa pergunta. Então, na hora que eu fiz essa pergunta desta forma, eu optei por não usar um verbo auxiliar, que nós vamos aprender em algumas aulas atrás, mais lá para frente, na verdade. Então, neste caso, eu tive que colocar o meu verbo na sua forma do passado, que é com a presença desse ed para verbos regulares. Tem que ter a presença do ed. Já vou explicar como é que você vai usar esse ed no fim dos verbos, certo? Porque basicamente quando a gente faz uma pergunta com passado simples, a gente vai usar um verbo auxiliar. Só que esse verbo auxiliar nesta pergunta não veio porque eu optei por não usar, porque eu posso também fazer perguntas sem esse verbo auxiliar. E aí eu coloquei o nosso quem aqui, pediu um hambúrguer, né? Mas não com uma estrutura 100% correta de uma pergunta no passado simples, certo? Então a gente já viu esse verbo order com ed no final. And what about you? E sobre você? E você? And the last time you used an app, you order. E você? Na última vez que você usou um aplicativo de comida, o tal do iFood, se você usa, ou você ligou para uma lanchonete, o que você pediu? Aí temos aqui, eu pedi, I ordered hamburger, porque a palavra, você pode falar tanto hamburger ou apenas burger. Inclusive, temos aqui a próxima. I ordered sushi. Eu pedi sushi. E aí vamos entrar para a parte aqui Vamos entrar para a parte interessante, que é a parte que a gente vai começar a ver frases. Ah, temos aí também a pizza. Pizza, eu tinha esquecido dessa imagem aqui. Pizza. Então, and what about you in the last time you used an app? A última vez que você usou um aplicativo que você pediu. Vamos falar sobre esses dois verbos, o verbo usar e o verbo pedir. O que eles têm de comum? Todos terminam com ed. Sendo que esse verbo aqui, ele termina no e e foi acrescido apenas o d nele. Já esse verbo aqui termina no r e foi acrescido ed nele. Esse acréscimo é a tal da flexão verbal pro passado. Ah, eu tô achando difícil, não acho não, porque em português é pior. Em português a gente tem todas as flexões verbais, em todos os pronomes pessoais vão mudando, né? Tem alguns que não mudam tanto. Por exemplo, eu pedi, tu pediu, ele pediu, você pediu, nós pedimos, vocês pediram, eles ou elas pediram. Então, assim, a mudança é maior. Olha só. The person accepted the package that morning. A pessoa aceitou
o pacote aquela manhã. Aquela manhã já foi, já passou. Então, eu vou fazer estrutura de passado simples. E detalhe, vou voltar para aquela questão do que é o simple past. O que é o simple past? O simple past ele só vai tratar, eu também chamado de passado simples, é equivalente ao passado simples na língua portuguesa. E ele, como eu falei, é usado para indicar ações passadas já concluídas. Concluídas mesmo. Já foi, acabou, não existe mais. Para falar de fatos que já aconteceram, que começaram e terminaram no passado. E para isso você pode usar expressões temporais, que são as time phrases, time expressions, que a gente sempre usa nos tempos verbais. Então, o clássico que nós temos no passado simples é o yesterday, que é ontem, também muito utilizado. Last, a palavra last com outras palavras, last night, last morning. Last é o quê? Passado, é o passado. Você pode usar também, por exemplo, last year, tradução, ano passado, ano que passou. Tudo que tem ideia de passado você pode traduzir para essa questão do last. Também muito utilizado nesse tempo verbal. Não trouxe hoje aqui para vocês as expressões de tempo em uma listinha, mas eu trouxe aqui expressões que você pode usar. That morning, por exemplo. Imagina só que você está numa terça-feira e na manhã de segunda-feira o seu pacote chegou. Então, the person accepted the package that morning. A pessoa aceitou o pacote aquela manhã já foi, já passou. É isso, passado, não existe mais. Eu tô falando isso porque existem tempos verbais em inglês que começaram lá no passado, mas ela ainda tem a sua importância no presente. Esse tempo verbal é muito confundido com o passado simples. Então vamos deixar claro que passado simples para ações que já foram findadas, não existem mais. Então o verbo principal aqui é o accepted, que está aqui com certeza conjugado na sua forma do passado, porque ele é assim, to... Eita, que letra feia, porque quando eu estou escrevendo lá em cima, minha letra fica muito estranha. To accept. Então, o verbo ele é assim, aceitar. E aí foi acrescido o quê? O ed ao fim dele. Vamos para mais frases. The children, as crianças, behaved in the school trip. As crianças se comportaram na viagem da escola. Behaved, que vem do verbo to behave, que vem do verbo comportar. E aí, você tem a questão do behaved, com o acréscimo do qual? Do de. E você não usa isso aqui, claro. Vai embora essa partícula. Então, o acréscimo do de neste verbo aqui, porque ele terminou com E, não é? Será? Você já está decodificando aí como é que a gente coloca esse sufixo do passado? Será que você já está começando a entender como é que ele é colocado? Veja bem, esse verbo termina com E naturalmente, essa palavra ela existe até aqui. Aí no passado você acrescentou esse D, porque ele já termina com E. Então, inclusive na hora de falar, esse D, ele é praticamente imperceptível, dependendo da fala. Uma fala contínua, por exemplo. The children behaved in the school trip. Você acaba não ouvindo falar. Então, às vezes, fica até confuso para saber se a pessoa está falando no presente ou no passado. Também tem essa questão. Vamos para a próxima. They enjoyed the day. Eles curtiram o dia. Já foi, já passou o dia. Já estamos à noite e eles tiveram essa ação de curtir lá no passado. They enjoyed. E a gente viu esse verbo lá na aula do presente simples. Então, to enjoy, que é o verbo curtir, né? Vou traduzir como curtir, pode ser gostar também, mas curtir. Então, enjoy, aí você acrescentou aqui o quê? O sufixo do passado. Esse ed, para poder deixar ele no passado. O dia já foi, então a expressão de tempo aqui é o dia, mas o dia nessa nossa ideia de fala, porque já foi, já passou. The guy opened the book early. O rapaz abriu o livro cedo.
Não é mais cedo, é cedo. Se fosse mais cedo, seria earlier, com um ezinho aqui. Então, o verbo to open, que todo mundo conhece, que é o verbo abrir, está aqui com a flexão verbal de passado. E aí é o acréscimo do ed. E aí ele muda, porque é um verbo regular. Portanto, eu tenho que acrescentar esse ed para deixar o meu verbo no passado, em frases afirmativas. Aquela pergunta lá do início do slide é uma pergunta usando essa questão também do passado, mas não é uma pergunta com um verbo auxiliar, por isso que foi necessário colocar a flexão verbal de passado no verbo. Vamos para lá, começando aqui. Como eu já falei, mas só para reforçar, a gente usa o passado simples, o past simple, simple past, para indicar ações que começaram e terminaram no passado. Olha aí, começaram e terminaram no passado. Para que você não se confunda com outro tempo verbal que é um pouco confundido com o passado simples. Começaram e terminaram no passado, principalmente que terminaram no passado, que não existe mais. Assim como ações e hábitos que existiam, mas não existem mais. Olha só, the girl painted her face before the photo. Então eu tenho aqui a situação que temos a palavra before, que é antes. Então, ela fala uma informação que aconteceu antes de outra coisa acontecer. Então, o que aconteceu antes, naturalmente, vem conjugado no passado. A garota pintou o rosto dela antes da foto. The girl painted. Então, vem aqui do verbo to paint. E o passado dele ficou painted, com ed no final. Uma frase afirmativa. Vamos ver lá sobre a estrutura do passado simples. Você precisa o quê? De pronome, sujeito ou substantivo para ser aí a sua primeira parte numa frase afirmativa. Afinal de contas, você precisa de um sujeito aí. Pode ser um pronome próprio, eu ia falar nome próprio e pronome pessoal. Pronome pessoal, nome próprio, sujeito, né? Seria aqui um nome próprio. Ou um substantivo para começar a sua frase. Podendo ser computador, podendo ser lápis, podendo ser qualquer coisa que se encaixe em substantivo para começar a sua frase. Logo em seguida, que não é uma regra, mas você precisa de um verbo no passado simples, que não é uma regra o seguinte, né? Não é porque quando você coloca um pronome pessoal ou um nome próprio, um sujeito, como Ana, ou um substantivo como the car, o carro, que logo em seguida você já tem que colocar um verbo. Não é isso, estou falando numa frase simples, numa frase básica. Porque às vezes você pode colocar qualquer coisa antes do verbo, dependendo do tipo de frase. Mas basicamente, numa frase simples, você vai ter um verbo conjugado no passado simples. E como é que a gente faz para conjugar esse verbo na positive form, na forma da afirmação, no passado? Como é que a gente faz? É muito simples. Olha só. Temos aí as regular verbs. Temos o verbo talk, que é o verbo conversar. Play, que é o verbo brincar, tocar, jogar. Like, gostar. Arrive, chegar. E aí, para transformar esses verbos aqui no passado, todos eles vão seguir porque eles são regulares. E como é que eu sei quando o verbo é regular? Não tem como saber, a não ser que você veja ele com ed no final em frases afirmativas no passado. Porque não vem com uma etiqueta, olha, eu sou regular, olha, eu sou irregular. Você sabe no momento que você convive com o verbo, né? Tá lá com ele, estudando ele, olhando ele, vendo como ele é utilizado para você saber. Caso contrário, não tem como. Então, como é que fica aqui, ó? I talked, aquela questão que eu te falei. Pronome pessoal e um verbo. I talked. Aí, obviamente, aqui é uma frase bem simples. Eu conversei, só que você tem um complemento aqui. Você tem o objeto, to Sue, e você tem a expressão de tempo, yesterday. Então, I talked to Sue yesterday. Eu conversei com a Sue ontem. No play, they played. Eles jogaram tennis on Saturday. Eles jogaram tênis, que é o objeto, on Saturday, que é a minha expressão de tempo, no sábado. He was nice. Ele era legal. I liked him. Eu gostava dele.
esse gostava dele, talvez porque esse rapaz se foi, né? Pra falar assim, ele era legal, gostava dele, ou a pessoa não é mais legal, você não gosta mais, ou a pessoa não está mais entre nós, né? Porque é passado aqui. E aqui você tem o verbo to be no passado. Was também faz parte do passado simples, mas é um verbo irregular, e aí ele não vai receber ED no final dele, porque o to be ele é assim, presente dele você sabe, am, is, are. Passado dele, como é que é? Passado do to be, vou colocar desse lado, was, were. Esse meu were ficou estranho, vamos lá, was e were. Cadê? Então, ele não vai receber nenhum tipo de flexão verbal porque ele já tem a sua forma própria. Ele é dono de si mesmo. To be, ele faz o jogo dele. Então, presente, passado. Passado na terceira pessoa do singular e o restante dos pronomes pessoais eu uso were. Por isso que eu usei was aqui, porque é a terceira pessoa do singular. Então, he was nice, ele era legal. Uma frase no passado. I liked, onde eu coloco apenas o de, né? I liked him, que é o meu objeto. Eu gostava dele. E no arrive? They arrived last night. Eles chegaram a noite passada. Todas as minhas frases têm aí expressão de tempo, exceto a frase com like, para você ver que nem sempre você é obrigado a colocar uma expressão de tempo. Tudo bem? É isso. Vamos lá entender essas regras. Eu tô tanto falando desse ED, e até agora a gente não viu as regras. Chegou no momento. Ó, verbos regulares, que são os que nós estamos vendo hoje, são acrescidos de ED, que é o clássico, ou IED, tá? Apenas na forma afirmativa. Então, você vai ter essas três terminações aqui, que são os sufixos ao fim dos verbos. E todas elas você tem aí o D de qualquer forma. Na primeira não apareceu o E, por quê? Porque, veja bem, nos verbos regulares terminados em E, se já termina com E, você não vai acrescentar outro E. Você só vai acrescentar o D no final da palavra. To like, que é gostar. Se você quer falar eu gostei, ele gostou, nós gostamos, no passado, você vai apenas colocar o D no verbo e você já tem a sua flexão verbal para usar com qualquer pronome pessoal, qualquer nome próprio, qualquer substantivo, tá? To lie, que é o verbo mentir, termina com E, então você só acrescenta o D e esse verbo pode ser usado com qualquer pronome pessoal, assim como eu falei. I lied, eu menti, you lied, você mentiu. Em português a gente não tem essa facilidade, né? Eu menti, você mentiu, nós mentimos, eles mentiram. Então vai indo numa loucura. E na segunda regra, que tá 2 aqui, mas é a regra de número 2. Nos verbos regulares terminados em, presta atenção, consoante, vogal, consoante, que é o nosso famoso CVC, a gente vai duplicar a última consoante antes de acrescentar o ED. Esse tipo de regra você já conhece, a regra do CVC, mas você viu em uma outra seara, em uma outra aula com outro assunto. Então, o que acontece? Olha essa palavra aqui, esse verbo, to control, controlar, to prefer, preferir. Todos eles terminam com consoante, vogal, consoante, consoante, vogal, consoante. E aí eu dobro a minha última consoante para poder acrescentar a flexão verbal. Controlled, preferred. Claro que vai mudar também a forma de falar. A fala vai ficar um pouquinho diferente. Tem os sons do ED, do ED que eu chamo, né? Eu brinco. Tem os sons do ED. Às vezes eles são tão imperceptíveis, porque é tão átono, não é tônico, né? O som do ED é tão átono que você não consegue, às vezes, escutar a pessoa falando. To control, controlled, controlled. Entendeu? Então, assim, bem baixinho mesmo. E a última regra, porque só são 3, nos verbos terminados em Y, precedidos de consoante, ou seja, o Y
tem que vir antes de uma consoante. O Y tem que vir antes de uma consoante. Você vai fazer o quê? A última letra retirada, que é o nosso Y, ele vai embora. You drop the Y, tira o Y. E ao verbo é acrescido IED. Essa regra também vocês já conhecem de uma outra situação que a gente estudou lá na unidade 2. E aí você já sabe, tirou o Y e acrescentou IED ao fim dos verbos. Então, to try fica tried. To study, estudar, fica studied. Estudou, né? No passado. Ou ela estudou e assim por diante. Let's practice. Vamos praticar. Olha aí. Verbos regulares no passado simples. A ideia é a gente aprender como é que a gente transforma esses verbos. Put the correct form of the verbs in the past. Então, você vai colocar a forma correta dos verbos no passado. Temos aí study, deny, arrive, stay, beg, refer. Aí, o que significa esses verbos? Estudar é o primeiro verbo que você conhece. Quando eu falo estudar, o ideal era ter o to na frente de todos esses verbos, porque esse to na frente dos verbos deixa ele no infinitivo, sem conjugação, sem estar no passado, no presente, no futuro, sem estar em nenhum tempo determinado. Agora, você vai colocar ele no passado. Vamos lá? Como é que vai ficar? Study. Como é que vai ficar os verbos? Como é que vão ficar os verbos? Então, study, a gente sabe que faz parte da regra do quê? Do Y precedido de consoante. Olha lá a regra. Y precedido de consoante, você faz isso. Portanto, como é que vai ficar? Study. Desse jeito. Cortou o Y, colocou o IED. Deny, que é o verbo negar. Deny, negar. Também faz parte da regra do Y. Cortou o Y porque ele vem precedido de uma consoante. Então, denied. I denied. Eu neguei. Isso é um D, tá? Muito bem, é um D no final. Denied. Dá pra ver que é um E e um D. Arrive, que é o verbo chegar, ele já termina com E. Então, o teu único papel é o quê? Colocar o D no final dele. Arrived, tu já deixou esse verbo no passado. Simples. Deixou ele no passado. Vai usar com qualquer pronome pessoal em frases afirmativas. Stay termina com Y, mas ele não termina com Y precedido de consoante. Portanto, ele permanece na regra geral. Que eu não coloquei a regra geral lá, mas a regra geral é para verbos que não tem nenhuma dessas regras que a gente viu, Y precedido de consoante, CVC e verbos que terminam com E, você vai apenas colocar ED neles. Somente. Back, que também faz parte da categoria dos verbos como stay, que são verbos que... Opa, perdão. O bag não, o bag ele é CVC, quase que eu esqueço que ele é CVC, que eu não vi ali direito. Ele é CVC. Por que ele é CVC? Ele é monossilábico. Todos os verbos monossilábicos, todos os monossilábicos não. Ele é um monossilábico, portanto, se é um monossilábico de CVC, aí você naturalmente vai ter que fazer aquela questão de dobrar a última consoante. Então, consoante, vogal, consoante, dobrou a última consoante, que é a minha consoante G, perdão. Bagged. E aí a palavra que ela é bem curtinha, ela fica grandona. Olha aí, ó. Essas palavras elas já são grandes, né? Então, grandes assim, mais de uma sílaba. Só que essa aqui é uma palavra monossilábica, portanto ela aumentou de tamanho aí bastante. Refer, você vai olhar aí. Olha pra mim como é que é o passado do verbo refer. Olha pra ele. Se trata do verbo... Se trata do quê? De qual regra? Não termina com Y, não termina com E. Então, você vai olhar lá no final desse verbo e você vai perceber que ele termina com o quê? Com consoante, vogal, consoante.
consoante, vogal, consoante. Portanto, no final dele, você vai ter que fazer o quê? Dobrar a última consoante, que é o R. Então, vai ficar referred. Referred. 2 vezes o meu R sendo colocado no verbo. Ah, mas na hora de falar não vai dar muita diferença. Sim, isso é mais para questões de escrita. Se naturalmente você coloca o ED no fim dos verbos regulares em frases afirmativas na hora de falar, ok. Mas aqui é para fins de escrita. Você vai para você aprender a escrever corretamente. Então, sabendo dessas regrinhas aí. Eu só não coloquei animação. Eu quis escrever com a minha própria letra. Aí eu não coloquei animação, tá? Now, those complete the sentences using the correct form of past simple of the verb in the brackets. Então, você vai fazer aí aquela questão de flexão verbal, certo? Completar as sentenças usando os verbos no passado simples. E esses verbos, eles estão aqui, bem aqui nos brackets. E aí, o que você vai fazer comigo? Vamos lá, é um texto. E sobre o Mr. Jones. Last Saturday, Mr. Jones, sábado passado, Mr. Jones o quê? Walk through his yard and then he... Então, ele o quê? Caminhava ao redor do seu jardim e depois ele... Mas a palavra walk, nosso verbo, que a gente vai colocar aqui no passado, como é que ele fica? Então, você sabe, o walk, ele faz parte de qual regra? Termina com Y, precisa de consoante. Ele termina com E? Ele é aquele do CVC, consoante, vogal, consoante? Não. Então, ele faz parte da regra geral. Que a regra geral é qualquer verbo que não esteja nessas searas, dessas 3 regras, você só coloca ED ao fim dele. Já deixa esse verbo no passado. Então, last Saturday, Mr. Jones caminhava, ou caminhou, mas eu acho que para essa tradução seria interessante falar caminhava pelo seu jardim, quando ele, and then he... E depois ele o quê? Start. Mesma coisa do outro verbo, faz parte da regra geral, onde eu só coloco o ED no final. Começou a ler, to read a lot of newspaper. Começou a ler bastante jornal. After that, depois disso, temos o verbo climb. O verbo climb também faz parte da regra geral, pois não termina com Y, precedido de consoante, não termina com CVC, e não termina com E, portanto, você só vai acrescentar o ED, naturalmente. He climbed. Ele subiu the lean street, a rua inclinada, quando ele, e o verbo agora é reach. O verbo reach também faz parte da regra geral. Eita, aqui só tem verbo fácil aqui. Regra geral, onde você acrescenta o ED. When he reached. Aí perceba que nesse caso até falam de pouco diferente, né? Porque esse verbo aqui, ele exige que o ED seja falado de forma diferente. Então, reached, eu dou esse t no final. Então, reached a newsstand. Então, ele alcançou aí uma banca. There, lá, he bought more magazines. Lá ele comprou mais revistas, books, livros and newspapers. E jornais, inclusive só tem um E, tá? He spent all the morning reading. Ele passou a manhã inteira lendo. In the afternoon, à tarde, he washed. Verbo wash, lavar. Faz parte de qual regra? Regra geral, porque não termina com Y, não termina com consoante, vogal, consoante, e nem com E, então acrescentei ED. Ele lavou, he washed himself, ou seja, ele tomou banho. Quando fala washed himself, é que ele se lavou. Então eu vou colocar banho, né, porque fica mais interessante. Ele tomou banho to go to the movie theater, para ir para o cinema, certo? There, lá ele, temos o verbo watch, que também faz parte da regra geral, portanto só é de. He watched, ele assistiu um filme, a movie about a distant land, um filme sobre uma ilha distante. Who, eu tenho aqui o quem, tá? Uma frase afirmativa, começando com quem. Who, temos o verbo direct, que aqui faz parte da regra geral, né? Portanto, só é de. Who directed the movie was a Danish woman. Quem dirigiu
quem dirigiu o filme quem dirigiu o filme era mulher dinamarquesa. Peraí, who directed the movie? Ah, quem dirigiu o filme, e o filme era mulher dinamarquesa. Tá estranho com essa informação. Who direct, quem dirigiu o filme deve ser, é porque tem um filme chamado Mulher Dinamarquesa. Mas eu não sei se é isso que ele quis dizer, mas aqui, Danish, dinamarquesa, e movie e woman, mulher. Então, mulher dinamarquesa. At night, à noite, he order. Aí você já sabe, né, que a gente usou bastante esse verbo na nossa aula, faz parte da regra geral, onde eu só acrescento o ed. He ordered a pizza, uma pizza, and, mais uma vez, o verbo watched, ou seja, assistiu. Temos aí a resposta, inclusive. He watched, e tinha o restante aqui, porque eu acho que tá faltando informação. He watched, vou colocar aqui, a movie. Another movie, um filme. E faltou uma informação aqui para completar esse meu verbo watch. Ele assistiu um filme, além do filme que ele já tinha assistido. Deixa eu ver se essa informação tá aqui. Não tá também não. He ordered a pizza and watched. Não tá a informação. Mas é isso. Então, todos esses verbos dessa atividade, vocês podem perceber que todos eles foram verbos que você não precisou aplicar nenhuma daquelas regras lá, porque são os verbos da regra geral. Mas não se esqueçam dos outros verbos, que são os verbos que você vai aplicar as regrinhas, tá? Essa atividade a gente só teve verbos assim, mas na atividade da nossa aula, sobre a nossa aula, que é a ponto 2, você vai encontrar questões onde você vai ter que aplicar essas regras, tá? As 3 regras dos verbos regulares. Primeira aula de passado simples finalizada, nós teremos mais outras aulas dos verbos irregulares e formas negativas interrogativas. Sim, as nossas referências eu coloquei ali, mas desapareceu, porque depois eu voltei o slide. E é isso. Então, segundo tempo verbal finalizado dos tempos simples, não de todos os tempos, porque até agora a gente já viu quantos tempos verbais. Presente simples, presente contínuos e agora passado simples. Então vamos ter mais alguns tempos verbais durante a nossa jornada aqui da 3ª temporada. E eu vejo vocês na next class. Bye, bye!